aqui no Rio de Janeiro. Eu estou na ordem desde 2009, né, já tenho promessa definitiva. E é isso, vamos caminhando junto. Lembrando que a formação ela é permanente, né, independente de admissão, promessas definitiva, a formação ela é para sempre, é permanente. Nunca achem que: "Ah, eu já vi isso e eu já sei". Não. A gente tem que estar sempre revendo, sempre, sempre. Eu estou no Carmelo desde 2009 e todas as vezes que eu leio Santa Madre eu encontro alguma coisa nova. E e todas as vezes que eu recebo uma formação, eu encontro alguma coisa nova para me alimentar e para me fazer continuar firme na caminhada. Então, creio nisso. A formação, ela é para sempre, até o último suspiro da gente aqui. Sim, sim, é. Nossa. Bom, quando vocês quiserem. Pode falar, André. Ah, é verdade, tem apresentação. Você que sabe, se você quiser eu posso ir por aqui também, porque eu tenho o meu aqui. Se não quiser transmitir, não tem problema não. Meia hora, né? 30 minutos? É, O tempo que você quiser, André. ah, não, não fale isso Oxi, não. oxi. Pessoal Posso tudo uma hora, cansado do hein? trabalho, coitados. Oxi, Já vão sair estamos daqui dizendo: "Não, não quero mais fazer promessa não". Depois aquela mulher ficou lá 1 hora falando na minha cabeça e compreendi que não é o meu chamado. é no Rio tá fresquinho mesmo, pode falar à vontade. Tá nada, aqui não refresca nunca. É, tá sim, você só começou do isso, do se tem um antes, que é o título, isso, documentos da OCDS, então, eu usei som eu usei o que está aqui, tá, no documento, e alguma coisa que eu vou falar aqui do SIC e algumas coisas de Santa Madre, tá bom? Eh, pode passar. Então, o compromisso da promessa de viver o espírito do conselho evangélico da castidade. Se você reparar, eu coloquei aí o compromisso em maiúsculo e castidade também. O compromisso que é para a gente sempre recordar que é um compromisso, é um compromisso que a gente faz com Deus, né, junto aos irmãos, com os irmãos. E, a gente não pode, ao longo da nossa caminhada, esquecer disso, que a gente faz um compromisso com Deus e com os irmãos. Uma coisa que a gente, às vezes, acaba não prestando muita atenção no começo, é quando a gente tem lá o nosso ritual, né, das promessas, que é belíssimo, é lindo demais. Lá vocês, que vão fazer as promessas, ou até quem não fez ainda, né, ou quem já fez, depois pega o ritual e dá uma lida, mas lê, você vê quão profundo é esse compromisso que a gente faz, né. E ao longo da caminhada, quanto significado tem essa palavrinha, né, compromisso, e como a gente vai aí,
titubeando, né, quanta tentação a gente corre nessa caminhada. Então lembrar sempre, é um compromisso com Deus e com os irmãos, é tanto que a gente fala isso, né, na nossa no nosso ritual. A promessa da castidade, ela reforça o compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas e amar aos outros como Deus nos ama. Por quê? Isso porque a castidade, em seu sentido amplo, comporta um amor a Deus como um único objetivo de vida e leva em conta a integridade da pessoa e a totalidade do dom. É um dom. A castidade é um dom de Deus. É onde a gente vai experimentar e precisar o tempo inteiro da ação do Espírito Santo, né. Por isso a gente precisa buscar um caminho de santidade, um caminho reto, para que o Espírito possa agir, né, e trabalhar em nós. Lá no SIC, ele define assim: "A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, e com isso a unidade do homem em seu ser corporal e espiritual. É é um chamado, é um chamado a viver plenamente, com a capacidade de comprometer-se e manter-se no compromisso. É uma liberdade que faz sair de si mesmo, né, para para buscar o bem verdadeiro do outro, por amor. A gente, se compromete, a buscar o bem verdadeiro do outro, do nosso irmão. Liberdade por amor. Liberdade é sempre unida à responsabilidade, tal como exige todo o amor autêntico. Amor é liberdade e liberdade é amor. Somente assim, somente assim, a castidade colabora para a autêntica maturidade da pessoa, o que significa pleno uso da liberdade. João Paulo II. Então é uma liberdade, né, nós escolhemos por liberdade e por amor. E é um trabalho que a gente, dentro de um caminho reto, numa busca pela santidade, que não é fácil, vamos buscar essa castidade, né, cumprir, caminhar dentro dessa promessa de castidade. Pode passar. É, com essa promessa, o secular busca a liberdade para amar o próximo e Deus, e a liberdade para amar a Deus e ao próximo desinteressadamente. Santa Madre, ela vai falar sobre isso, entendeu? No caminho, sobre ela vai falar sobre o que é essa forma de desinteresse. Eu marquei aqui no caminho. Ela fala para as filhas dela, né, ela quer que suas filhas tenham um coração completamente livre, capaz de amar com todas as forças. É esse amor, é é essa liberdade para amar desinteressadamente. É uma liberdade, capaz de amar com todas as forças. Santa Madre, ela tem uma preocupação de amar sem um interesse próprio. Ela tem essa preocupação de formar as filhas dela, assim como nós, né, temos que buscar essa formação de amar o outro, amar ao próximo desinteressadamente.
principalmente a nós que vivemos em comunidade, né, buscamos essa vida fraterna para expandir, né, para levar para fora, para levar para a igreja, para levar para nossa casa, para os nossos familiares. Então, é um amor diferente, é um amor despojado, sabe. É um amor que vai te exigir muita força. Ela aqui, no no Namoradas, ela vai dizer assim: "Entendamos, filhas minhas, que a verdadeira perfeição é o amor de Deus e ao próximo. Quanto mais fielmente guardamos esses 2 mandamentos, tanto mais perfeitas seremos". Então é um mandamento de amor, é um amor que se assemelha ao Cristo. Ela vai dizer também: "A nossa regra e as nossas constituições, em seu conjunto, não serve senão de meios para seguir isso com mais perfeição". Nós temos isso daqui, nós temos a nossa regra, e se a gente segue ela, se a gente, se embebeda dela, a gente vai entender qual é esse processo dessa promessa de castidade. Para que a gente possa ter esse caminho de santidade e possa chegar a esse amor com essa força que Santa Madre, nos ensina. Pode passar. Dando testemunho da intimidade divina prometida na bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Somente quem tem um coração puro é capaz do amor fraterno. Por ele é a fonte de onde vem a caridade. É do dessa dessa busca por esse amor, por esse coração puro, que a gente vai verdadeiramente descobrir o que é viver em fraternidade, o que é o amor fraterno, o que é essa busca de comunidade que a gente busca tanto, que é que é um desafio. Foi um desafio para Santa Madre. E é um desafio contínuo para a gente também, dentro do nosso estado de vida. Então, é buscar essa pureza de coração, dentro dessa fortaleza, desse amor que Santa Maria nos ensina, que a gente vai conseguir entender o que é essa essa promessa que a gente vai passar a viver por 3 anos e depois para a vida toda. Então, é a força com o coração puro e a busca pela santidade. Pode passar. A promessa da castidade é um compromisso com o amor cristão em sua dimensão pessoal e social, para criar autêntica comunidade no mundo. O ser humano, ele é um ser social, né. Eh, enquanto criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é, pela natureza, íntimo, um ele é social, não tem como, a gente querer viver isso na individualidade, querer viver isso só para nós, não tem como. Eh, quando eu entrei na ordem, antes de fazer a minha promessa,
eu ficava pensando nisso. Como que eu vou viver uma promessa de castidade sendo casada? Como que eu vou viver, eh, como que eu vou conseguir esse amor verdadeiro, esse amor puro que Santa Madre pede dentro de um meio de pessoas tão diferentes, aonde o tempo inteiro a gente é testada, né, aonde o tempo inteiro a gente: caramba". É a força, né, a gente também tem que trabalhar essa força em nós, né. E aí é onde a gente busca a confissão, é onde a gente busca a orientação espiritual, é onde a gente busca o caminho reto, sair das zonas de perigo, não se colocar, né, para que a gente não seja também, tentado. Mas é um desafio muito grande, né, porque a tentação que dá de início é viver intimamente. Eu vou lá, eu rezo a minha liturgia, eu faço o meu encontro comunitário e depois eu volto para casa. Não, não é isso. A promessa de castidade é um compromisso de amor cristão, né, e o cristão, dentro da nossa realidade, não cabe. É desafiante, é é belo e desafiante. Então, um ser social e não poder viver sem desenvolver o seu potencial e sem se relacionar com os outros. Não tem como, sem essa relação, sem essa troca. Aqui, ó, peguei aqui, ó. Viver o conselho de castidade inclui o desejo consciente de respeitar a cada pessoa como pede a lei de Deus. Pode passar. Por esta promessa, o secular expressa também o desejo de respeitar a cada pessoa como pede a lei de Deus e segundo o próprio estado de vida, como solteiros, casados ou viúvos. Esta promessa não impede trocar o estado de vida. Ou seja, muitas pessoas confundem, né? Ou fazem essa pergunta quando entra na ordem, né? Ah, eu vou fazer uma promessa, né? E como que é isso? Não, ela não impede. Se você, você pode ser casado e ficar viúvo, você pode ser solteiro, você ela não impede. Pode passar. A verdadeira perfeição é o amor de Deus e o amor ao próximo. Quanto mais fielmente guardamos esses 2 mandamentos, tanto mais perfeitos seremos. Santa Madre. Essa é a citação que eu peguei e falei com vocês lá na frente. Eu quis deixar aí. Pode passar. Principais, pontos sobre a castidade. Ela é para todos, ela é uma virtude de temperança, um dom de Deus, luta e crescimento. A castidade é um chamado universal, não se restringindo a religiosos ou celibatários. Ela se manifesta de formas diferentes, no matrimônio, na fidelidade à abertura à vida, na virgindade ou celibato, consagrado, como uma entrega total a Deus,
na continência para aqueles que não são casados. Virtude da temperança. A castidade é uma forma de temperança que modera o desejo dos prazeres sexuais. Um dom de Deus. A castidade é também um dom de Deus que exige a graça divina para ser vivida plenamente. Ela é também uma luta constante e crescimento. Castidade é um caminho de luta e crescimento, que requer esforço, oração e busca constante pela santidade. Pode passar. Principais ensinamentos. Os principais, eh, ensinamentos da castidade, ela vem com a pureza de coração, né. Os carmelitas enfatizam que a castidade, eh, vai além da abstinência física, abrangendo a pureza do coração e a intenção. Santa Madre, por exemplo, fala da importância de um coração livre de apegos mundanos para se entregar completamente a Deus. Ela fala aqui, é muito interessante. Lembro que eu separei alguma coisa sobre essa essa questão dos apegos, né, ela como Deus diz a Abraão, né, larga tudo e vai. É de grande importância essa questão do desapego para que a gente consiga viver, essa esse compromisso, né, da promessa, porque os apegos eles, acabam atrapalhando muito, né. Santa Madre ela fala muito isso no Caminho de Perfeição, essa questão do desapego, e e é algo que a gente tem que trabalhar. Não é algo fácil, mas é muito importante no crescimento dessa desse entendimento do que é essa promessa, né. Eh, um caminho para a união com Deus, a promessa de castidade, ela é um caminho para a união com Deus, né. A castidade é vista como um meio de purificação, que prepara a alma para a união mística com Deus. São João da Cruz, ele descreve como a renúncia aos prazeres, a renúncia aos prazeres sensoriais, permite que a alma se volte para o amor divino. É muito belo essa passagem, e esses ensinamentos de São João da Cruz. Eh, um outro ensinamento que é muito importante é o amor a Deus acima de tudo. A castidade é uma expressão do amor a Deus, do amor total a Deus, é uma entrega de amor total a Deus, onde a gente consagra a nossa vida e afetos exclusivamente a Ele. Os santos carmelitas ensinam que esse amor divino transcende a qualquer amor terreno. Então, é um amor exclusivo para Ele. A vivência da promessa da castidade. A gente, vai trabalhar o tempo inteiro. É muito lindo, porque quando a gente que vive num mundo, aonde a castidade é algo insano, né, é algo totalmente desacreditado, quando a gente começa
a buscar essa esse caminho, esse entendimento da promessa da castidade, por exemplo, no casamento, né, nessa nessa fidelidade dos esposos, no namoro, é tão libertador. É fácil? Não, não é fácil, porque você vai ter que aprender a olhar o outro com os olhos de Deus. Você vai ter que aprender a amar o outro, a se entregar, a se despojar, a sair de si. Mas quando você começa a crescer nessa caminhada, é tão belo quando você começa a ver Deus no outro. E por mais que doa, por mais que seja sofrido, porque é sofrido, é libertador demais. É uma segurança que você passa a existir de ver a presença de Deus. Santa Teresinha, ela tem uma passagem que vocês devem conhecer, que eu acho muito belo, que ela fala assim, ela tem uma irmã, acho que vocês devem conhecer essa história, que ela tem uma irmã que não gosta dela e ela sorri para essa irmã o tempo inteiro, e essa irmã pergunta para ela: "Por que é que você sorri para mim?" Porque ela vê Jesus naquela irmã, por isso que ela sorri para ela. É esse amor que a gente, tem que buscar na nossa caminhada de vida de fraternidade, de vida de castidade, de fidelidade. É saber que essa fidelidade é a Ele. É muito lindo. Eh, também nós temos a oração e meditação. A oração e a meditação são vistas como ferramentas essenciais para fortalecer a castidade. Através da oração, busca-se a graça de Deus para viver essa virtude. E a meditação ajuda a cultivar a consciência da presença divina. Oração constante, ainda que seja difícil, porque tem dias que o dia que é saboroso, aproveite, porque para o dia que for difícil, né, que tiver que contar os tijolinhos na parede como Santa Madre, né, que chegava na capela e dizia: "Olha, hoje eu não quero estar com o senhor, mas eu vou ficar aqui contando os tijolinhos da parede, para estar na sua presença". Então, a oração e a meditação da presença do Senhor são ferramentas que fortalecem demais a nossa caminhada nessa promessa de castidade. Através da oração, busca-se a graça de Deus para viver essa virtude, e a meditação para cultivar a consciência da presença divina. Cultivar a consciência da presença divina. É algo que a gente tem que ter constante na nossa vida. Esse cultivo de que a gente nunca está sozinho, de que estamos sempre na presença dele. E quando a gente tem essa consciência de que estamos sempre na presença dele, eh, a gente começa a querer caminhar reto, e toda vez que a gente titubeia, a gente recorda que ele está ali. Eh, modéstia e recolhimento. A modéstia no comportamento e recolhimento interior
são consideradas importantes para cultivar a castidade. Essas práticas ajudam a evitar as distrações e manter o foco na vida espiritual. Maria, modelo de castidade. A Virgem Maria é vista como o modelo perfeito da castidade, pureza e entrega a Deus. Os carmelitas veneram como sua mãe e protetora, buscando sua intercessão para viver a castidade. Então, Santa Madre fala muito de Nossa Senhora e tem ela, né, como modelo, e ela deve ser aí um modelo constante. Os santos carmelitas ensinam que a castidade é um caminho de amor e entrega a Deus, que purifica a alma e prepara a união mística. Pode passar. Santa Maria Teresa de Jesus recomendava São José com imenso fervor, porque sabe o intercessor eficaz que São José é para aqueles que lutam contra as tentações da impureza ou da castidade. A gente tem aí um caminho, a gente tem muitos caminhos ao qual a gente pode buscar para manter viva, né, a nossa promessa de castidade. A Santa Madre recorria demais a São José, e ela fala, né, que não tem nada que ela desse a ele e que ela não conseguisse. Então, nossos momentos de desespero, porque a gente tem nessa caminhada, é lembrar de São José, né, recorrer a ele, né. Santa Madre recorreu muito, a São José e todas as vezes ela ela foi atendida, né. Então, é um santo no qual a gente, com certeza, pode recorrer que a gente vai ser atendido. Acho que é isso, né, acho que acabou o slide, então ainda tem mais um ou acabou? Acabou, né? Tá. Então é isso, a promessa de castidade é é uma busca, né, que a gente tem pela santidade mesmo, né. Eh, Quando eu fiz as minhas primeiras promessas, eu fiquei, assim, muito assustada, porque eu pensava: "E agora?", né. Como que eu vou dar conta disso? Como que eu vou, conseguir, caminhar? E não tem outro caminho, é o da oração constante, principalmente o da oração mental, que é onde a gente busca a Ele e, conversa com Ele. Estar na presença dele é algo que a gente tem que buscar diariamente
aonde a gente estiver, porque quando a gente faz a promessa, né, de castidade, a gente começa a olhar para o mundo e pensar assim: "Meu Deus, e agora?". Porque a gente vai viver, a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que trabalhar, a gente não tem como. Então, Santa Madre, ela ajuda muito nesse processo dessa caminhada da da castidade, porque ela ensina, ela dá todo o passo a passo de como a gente tem que proceder para continuar de pé. E é isso. Ô Andréia, é importante o que você falou, né? Porque toda pessoa que quer ter dar passos mais firmes no segmento de nosso Senhor Jesus, quando se aproxima, né, do compromisso, vem aquele medo, né, aquele pudor, né, que muitas vezes não nos eleva, né? Nossa, será que eu vou dar conta e tudo, né? E Sim. eu queria saber de você, né, duas coisas, né? A primeira, o que assim, na sua rotina e na vivência da sua espiritualidade, não estou falando dos nossos compromissos que são os estatutos particulares, mas efetivamente, você como uma boa católica, né, já frequentava o Carmelo, mudou alguma coisa antes e depois na vivência da espiritualidade? Eu entendo que, assim, no exercício o que eu quero dizer, um bom católico, após as promessas, ele vai ser um bom católico carmelita, né? Você sentiu que mudou muita coisa na tua vida? Eu digo para poder espantar o medo desse povo que tem medo de assumir as promessas, sabe? Então, quando eu conheci o Carmelo, eu ainda estava no início, no processo de conversão na igreja. Eh, eu estava numa missa, senti o desejo de tocar teclado, e o rapaz que estava tocando teclado na missa era professor, dava aula, e eu perguntei se ele me daria aula particular. Ele disse que sim. E quando ele veio me dar aula, não sei por quê, ele achou que eu era carmelita. Ele era dessa comunidade que eu faço parte. Incrível, né? Só que eu não sabia, não conhecia Carmelo, não conhecia nada, tinha pouco tempo de igreja. E aí ele me deu o livro da vida de Santa Madre de Tava no funk presente. ainda? Oi? Você tava nos baile funk ainda? Não, mas tinha pouquíssimo tempo assim de igreja, né? O meu processo de conversão e de vinda para a igreja um dia eu conto para vocês como é que foi. E aí ele ele começou a me catequizar para o Carmelo sem eu saber. E aí ele me deu um livro da vida para eu ler. Eu comecei a ler o livro, achei interessante e eu achei que era um livro de ficção. E aí eu virei para ele e falei assim: "Nossa, que mulher espetacular. Se ela fosse de verdade, eu queria ser igual a ela". Aí ele falou assim: "Pois é, mas ela é de verdade, você pode ser igual a ela". Aí eu falei: "Como assim?". E aí começou todo o processo, né, ele começou a me explicar tudo, me levou para a comunidade, e eu fui tendo todo esse processo de caminhada. E aí, com 1 ano, eu fiz a admissão. Você sabe que, assim, na minha admissão, eu chorei muito, assim, e, eu escrevi num papelzinho todo o meu desejo e coloquei dentro da liturgia. Eu tenho ela até hoje, esse papel até hoje. E coloquei dentro da liturgia. Fiz esse pedido para Deus e coloquei dentro da liturgia. Quando eu fui fazer as primeiras promessas,
eu senti muito medo, porque, assim, é uma promessa. Eu pensava assim: "Poxa, enquanto eu estou na admissão, eu não tinha nenhuma obrigação", sabe. Quando eu fiz as promessas, eu pensava assim: "Pô, se eu não fizer isso, eu vou estar pecando. Se eu não fizer isso, eu vou estar pecando", mas eu penso que e aí depois, com orientação espiritual e tudo, eu fui entender que não é as promessas que vão me fazer ter essa obrigatoriedade de rezar ou de caminhar ou não. Esse desejo de ser carmelita, esse desejo de buscar a santidade e o caminhar reto, ele vem bem antes de eu fazer a admissão. O compromisso é com Deus. E as promessas, o Carmelo, ele vem para nos colocar em algum lugar dentro da igreja, porque nós antes já somos igreja. Nós somos igreja. E ele nos coloca em algum lugar para que a gente possa transbordar isso dentro da nossa igreja. Depois eu fui compreender isso, que não é as promessas é um passo muito importante? É. Você vai, a partir das promessas, fazer parte de uma ordem, né, de frades e monges. Você vai beber do mesmo carisma, da mesma espiritualidade que os frades e as monjas. Vai ter as mesmas obrigações dentro do seu estado de vida. Então, é algo que nos eleva a querer buscar um pouco mais a santidade. Por isso, nós vamos sofrer mais. Não se. Não pense que não vamos, porque vamos. Nós vamos sofrer mais, vai ser mais difícil, a cruz vai pesar. Mas a liberdade interior de, de amar a Deus cada vez mais com essa força que Santa Madre nos pede é tão reconfortante que a gente todos os dias vai dizer que vale a pena. Então, o que eu sinto, Andréia, diante das suas palavras, e eu venho meditado muito isso nas últimas semanas, sabe? Um bom católico, quando assume as promessas, parece que a vida dentro do nosso estado laical, né? A vida continua a mesma, porque o bom católico vai viver a castidade, né? Porque um católico não é porque não fez a promessa que ele vai viver a pobreza da a promiscuidade, né? Sim, O bom católico ele é desapegado, né? Ele é sim. pobre. Um bom católico que reza de verdade, né? É próprio do católico a obediência, né? Então parece que efetivamente no que tange os votos evangélicos dentro da nossa religiosidade parece que não que é vida que segue. Não sei. Valmir, pode falar. Tá, Pode seu ligar microfone seu tá som. desligado. Ah, tá. Eu vou colocar um que eu tô ouvindo. Estão ouvindo? Agora sim. Então, por favor, Vandé, fique à vontade de me corrigir, tá? Mas Imagina. assim, mas ouvindo você falar, né, e vendo tudo, né, desde ontem também, falando, né, da formação e hoje a castidade, e o que o Gugu está falando agora, a gente continuar sendo um bom católico, eu acho que nossa irmã Santa Teresinha nos expõe muito bem isso, né, que as regras, né, as regras que a ordem hoje nos dá, nada mais são do que ordenamentos para a gente viver dentro do carisma, né, a gente buscar um crescimento dentro do carisma. Eu acho que o maior exemplo que Santa Teresinha nos dá sobre isso foi quando ela falou para a irmã Leônida que ela queria fazer algo escondido de Deus. A irmã dela assusta, né? Fala, como assim? Ela falou, porque aí eu faria só por amor. Ele não teria obrigação nenhuma em retribuir isso. É. Então, assim, é um amor tão grande que a gente tem que buscar, né, a afinidade com Deus, que a castidade, né, que as regras não serão um peso, né? Serão só uma prova de amor, né? A É. castidade é uma prova de amor para Deus. É claro que eu devo a castidade para minha esposa, mas é por honra a Deus, né? Por honra ao compromisso que eu tenho a ele também.
Então, quanto mais intimidade, quanto mais amor a Deus nós temos, né, tudo isso vai ser mais leve, né? Então, Sim. tudo isso nos ajuda a viver o carisma, né? Mas não é algo que vai, assim, tem que mudar por causa do compromisso, sempre tem que ser cada vez mais firme, né? Nosso compromisso tem que ser reafirmar a nossa fé todos os dias, né? Mas Uhum. não um peso, né? E sim, assim, essa busca cada vez mais da intimidade, do verdadeiro amor com Deus, né? Esse compromisso de buscar o amor a Deus. Aí as regras vão só acrescentar, né, na nossa vida. Sim, porque o bom cristão, né, o bom católico, ele já vive isso. Ele já vive isso. O católico, eu tenho uma amiga que ela é divorciada. E só que ela casou na igreja, né? Então, ela se divorciou, claramente ela não pode ter uma outra pessoa. Ela vai viver, né, o celibato dela lá. Então, ela não pode. Ela fica muito triste porque dentro da igreja tem pessoas que perguntam para ela se ela não já está namorando. Aí ela fala: "Poxa, como é que pode isso? Você sabe que eu tô numa entrega a ele, né, que agora eu sou casada, eu me divorciei segundo os homens, mas segundo Deus, eu sou uma mulher casada, então eu tenho que viver". Então assim, e aí você vê que dentro da igreja existem cristãos que não vai estar vivendo conforme tem que ser. Então, o bom cristão, aquele cristão que já vive a sua castidade, aquele cristão que já busca a santidade, vive retamente, por mais que assuste, é algo aonde ela vai, para ele é bom, porque ele vai crescer nesse amor. Então, para vocês que têm esse medo, pensem, vocês já vivem isso. A única coisa que vai acontecer é que vocês vão estar assumindo um compromisso maior com o nosso Senhor. Um compromisso maior com o nosso Senhor. Para a alma de vocês, para aqueles que vivem com vocês, que convivem, que vão conviver com vocês, né. Então, a vida ela vai seguir, ela vai continuar, com vocês, provando cada vez mais essa força do amor a Ele. Vai lá, Érica Ribeiro. Agora, com 24 horas de atraso da minha parte, pode falar. Ontem ela levantou a mãozinha, eu não vi. Tá sem sol. Pode ligar o áudio também. É interessante, eu estava refletindo exatamente sobre o que o Ederson acabou de perguntar. Porque, né, ouvindo sobre pobreza, hoje castidade, né, logo a gente vai falar sobre obediência, são valores evangélicos, não é? Então, quando se fala em promessas, é exatamente isso que vocês falaram, né? É realmente para que a gente se comprometa mais, e ser mais tudo isso. Uhum. Porque um bom católico, ele é obediente ao sacerdote, ao bispo. Se fala na palavra de Deus em obediência aos nossos superiores em geral, ao patrão, ao governante. É a obediência. É. A castidade, não precisa nem falar, né? Um bom católico, ele vive a castidade em várias áreas da sua vida e a pobreza que é o desapego. E eu gostaria de refletir um pouco mais sobre a castidade de uma forma mais ampla. Quando eu era solteira, ainda jovenzinha, eu entendia a castidade como apenas não ter relação antes ou fora do casamento. E depois de adulta, ainda solteira, que eu fui entender que não bastava não ter relação. E a castidade, ela, como em tudo aquilo que nós externamos na nossa vida, começa dentro de nós, tudo. Uhum. Tudo, porque se não está dentro de nós e se fica só no exterior, não vai durar muito tempo, Não. né? Então, eu entendi que a castidade começa no olhar, nas intenções,
nos pensamentos, nas emoções, né? Sim, Desejo não, né? Porque somos humanos. Então, eu posso sentir e não consentir. isso aí. Castidade é o não consentir. Mas eu digo assim, a castidade é muito maior do que tudo isso. Se você for parar para pensar. Você citou a modéstia. Quem vive a castidade vive a modéstia. E Sim, vice-versa, né? Não tem como eu dizer que eu vivo a castidade e eu não censuro os tem outros. como. Porque uma mulher e um homem também, porque hoje se fala muito da mulher modesta, mas o homem também, Uhum. né? A roupa que o homem usa, que seduz uma mulher, né? A roupa que o homem usa, a roupa que a mulher usa, é um decote, é uma transparência, é uma roupa justa, né? Que marca o corpo, chama atenção. A Estou postura. falando para ninguém andar igual religiosa, não, Não, né? mas a Embora vamos modéstia é ter importante, né? modéstia, é esconder, manter secreto o que é precioso. Uhum. Manter secreto que é precioso. Então começa ali no olhar, nas intenções, é uma brincadeira, é uma conversa, é uma risada, uma piada que você ri, que você fique, não vou falar nada, mas também fica ali rindo, achando graça, uma piada obscena, maliciosa. A Sim, modéstia, a castidade também está aí, né? Naquilo que vimos, naquilo que ouvimos, né? Naquilo que compactuamos, né? Que a gente faz parte no trabalho, em faculdade, nos meios sociais, entre pessoas que não são cristãs. Então, aí a gente se mostra que é casto, sendo Essa casado, questão sendo de, solteiro, sendo viúvo, a sim. castidade, ela essa Aí questão de entra nessa rir, parte né, que de Santa Madre piadinha. fala, né? De não se expor ao. fala também das conversações. Então, Sim. eu vejo muito isso, essa castidade, Santa Madre fala, nas coisas que ela ficava ouvindo no locutório, né? É uma forma de ver a castidade, sim, os ouvidos, a santidade Sim. naquilo que eu ouço No também. começo ela se expunha muito, né, a isso. Sim, Então ela sim. falava com propriedade, né? Então quando ela fala para a gente não se expor ao pecado, para a gente não se expor a esse tipo de coisa, porque a gente vai cair, porque às vezes a gente fala assim, eu vou ficar aqui, não tem problema não. Deixa falar, deixa fazer. Não, sai, é melhor. Ela É, fala ela, isso. ela mesmo fala que ela quase correu o risco, né, quando ela ajudou um amigo dela, lembra? Ela Sim, falou Sacerdote. que, sim, Sacerdote. ela falou isso, um sacerdote muito bom, né? Então, sim. assim, é o não se expor mesmo, né? É isso aí, É, não correr risco. ela dá muito exemplo de como a gente pode viver melhor, E são né? coisas pequenas, né? Que a Pequenas, gente do dia a acha uma coisa dia. grande. Não é porque eu vi um filme pornográfico, ou então eu ouvi uma piada horrorosa, ou então Um é porque. programa Não, 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 que às não. vezes você acha que não tem nada demais e aquilo ali vai alimentando coisa na sua cabeça. Como E nós quando já você estamos, vê, caminhamos e temos noção de muita coisa, para a gente são pequenas coisas. é, E de pequenininho em pequenininho, a gente vai se alimentando. É um sim, fio, é uma coisinha aqui, uma conversa ali, uma brincadeira aqui, uma postagem que você viu ali, uma roupa aqui, outra ali, é, que a gente não abre mão. é. Então, pequenas coisas mesmo. Muito Pequenas coisas, né? Não se colocar em perigo, né? É aquele a nossa negócio, né, Érica? Ô, Érica, uma erva grande começou de uma semente, né? Essa É isso. questão, hoje a gente evangeliza muito a castidade através de uma coisa simples que a Erika falou, né? Risinho, de piadinha, né? Eu tô passando por uma semana de auditoria anual, né? E eu tô acompanhando diretamente o gerente da planta, né? Que é meu amigo, né? Deve ter seus 60 anos de idade. E o auditor que tem uns 65, 70 anos de idade. Mas junto esses dois, parece dois adolescentes na puberdade. O velho auditor, cada cidade que ele vai tem uma namorada. Separou da Meu esposa, Deus. trai a esposa. Gente, passa a mulher na produção, mas parece duas crianças, né? E fica fazendo piadinha comigo, né? Ou aí, ó, o Ederson é católico e tal, e os dois são católicos, né? Inclusive o auditor, ele fez cursilho, né? Que ele estava bem deprimido, né? Não adianta, a alma em pecado, ela tem uma angústia muito grande, porque o pecado dá aquela sensação de afastamento de Deus e a pessoa vai vivendo aquela depressão, É. né? Ele acabou fazendo o cursilho.
E ele fala da importância que teve o cursilho na vida dele. E eles fazem piada comigo, o Ederson cheio de filho, ó, o Ederson que é católico, que que não fica olhando para as mulheres, né? Eu falei para ele, falou que ia auditar Itajubá, eu falei, não, você tem que ir numa praça lá em Itajubá, tem que dar uma caminhada lá. Aí o diretor falou assim, que caminhar, rapaz? Se eu for para lá, eu vou tocar o horror. E não saiu uma risada de mim, né? E você vê que eles, ao mesmo tempo que eles fazem a piada, no final sempre fica o respeito, porque quando um saía de perto do outro, um vinha desabafar alguma coisa. É te testando, na verdade, né? E o Eles auditor testam a gente. e o auditor falou assim, Ederson, mas o que é? Eu vi que você tem um compromisso hoje, né? O que é? Aí eu contei um pouquinho da minha regra de vida. Ele sabe que eu vivia a castidade de 16 anos antes de conhecer minha esposa, né? Uhum. E eu falei para ele, ó, eu brinco e tal, mas eu admiro demais, porque isso mostra o porquê que você é diferenciado e tal, né? Não adianta, a pessoa vai fazer piada, os nossos parentes vão fazer piada. Meu irmão chamava eu de viadinho porque eu não tinha relação com todo mundo, ele queria que eu passasse o rodo em todo mundo da loja dele, mas depois vem o respeito, o reconhecimento vem o dia, evangeliza. Todo mundo que zoa com a cara nossa sai evangelizado lá no fundo do coração mesmo, que a pessoa, nossa, Porque no fundo eles ficam testando, né? Eles querem saber se é isso mesmo. Ô, Vamos ver se Gugu, é isso mesmo. só fazendo um adendo aqui, comentando o nosso serviço lá, a gente tem um investidor lá que ele me chama de padre, né, me zoando também, sabe? eu Aí tivemos presenciei. um embrólio muito grande lá essa semana lá. Ele me ligou para pegar conselho, meu, eu não posso pegar conselho com o teu diretor espiritual, porque eu falo muito, sabe? Falei, mas critica tanto, xinga tanto, né? Mas É que o para Edson eles isso é falou, uma loucura, né? O que a gente vive é um ato de loucura para eles. Eles não conseguem compreender. Então eles ficam ali testando para ver se realmente, vamos ver se realmente é isso. Vamos ver se ele é assim mesmo. Mas eu vejo assim também, André. É uma responsabilidade muito grande. Sim, Cada vez que alguém estiver falando alguma coisa, né, uma conversa maliciosa, né, e disser assim, nossa, lá, fulano tá aqui, não vou falar não. uhum, Eu digo isso porque todos os meus trabalhos eram assim, desde adolescente, porque eu comecei na igreja muito novinha. Então, quando sim, começava aquela, mesmo ainda, eu ainda não ter me convertido 100%, porque também a conversão é um processo, né? Mas eu estava na igreja, eu estava caminhando, então começava uma conversa, uma risada. Ó, gente, a Erika tá aí, ó, vamos mudar de assunto. é, Aí eles olhavam para mim, nossa, ela tá vermelha. Gente, vamos parar com o assunto, vamos parar com o assunto. Porque eu não ria, é, também não é o xingava, respeito. mas eu não podia sair, porque eu estava no trabalho. Uhum, Porque aí eu ficava pensando, eu não posso fazer nada do que eles estão falando. Porque, embora eles achem que é normal, eles entendem que para mim não é. Eu mesmo depois de adulta, aqui em Pouso Alegre, nos meus empregos. E, ó, gente, vamos falar não, que a Erika tá aqui, ó, vamos com essa conversa. Então, isso pesa. Isso sim, deve pesar para todos nós. sim, com Nossa, certeza. eles estão vendo algo diferente em mim. Sim, é. Então, isso é o peso da responsabilidade para nós. A gente, André, com certeza. a Sim. Érica nem admitida é. Olha o terror que essa menina é. Então, a gente mostra, é um exemplo para a gente ver que a admissão, a promessa é um algo a mais do que você já vive, entende? É um algo a mais do que você já vive. Não é um peso, Não é um peso. é um ato de amor, de entrega. Isso aí. É um ato de amor. Porque o ser cristão já é um ato de entrega e amor, até me arrepia. Fazer a promessa é uma entrega maior, É uma entrega maior. não é? É uma entrega maior. Não quer dizer que quem não fez a promessa, não possa viver Pode. pobreza, a castidade, a obediência, Sim. e vão viver, sim. Só que é um compromisso maior com aquele que nos chamou, né? Sim. É isso. A vivência das promessas é próprio de quem ama, né? Bernadette Subirro, né? Francisco Martins, Jacinta, Lúcia, o nosso, que está agora muito
a Cutis, né? Sim. Carlos Acutis, eles não foram santos, eles não viveram a excelência da pobreza, a excelência Mas, da castidade, a excelência da obediência, porque fizeram promessas. Eles viveram a excelência dos votos evangélicos porque amaram a Deus. foi uma entrega do que eles já viviam. Pronto. É um ato de amor, nossa, é uma entrega total. Mais alguma pergunta? Amados irmãos, vamos liberar a câmera para que a Aline Fernandes, a nossa competentíssima gerente de marketing, possa fazer a foto. A melhor, viu? A melhor gerência de marketing.